Oi, gente, tudo bem? Você já percebeu que quando alguém te pergunta, ai, como é que é a sua vida, né? E aí você começa a falar do drama. Você fala, ai, minha vida é assim, eu trabalho demais, eu cozinho, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. E, enfim, quando a gente fala da nossa vida, é como se a gente desse um resumo dos dramas da nossa vida, né? A gente gira em torno desse autocentramento e das coisas que a gente considera que são um resumo daquilo que a gente chama de nossa vida, né? E por que isso é assim, né? Por que a gente está com o olhar sempre focado nesse lugar da falta e como a gente tem sempre a sensação de que tem sempre alguma coisa a ser resolvida, né? Então, no relacionamento, por exemplo, a gente não consegue perceber que a gente fala assim, bom, então o problema desse relacionamento é o ciúmes. Ou a gente fala assim, não, o problema desse relacionamento é que eu tenho muito pouco tempo para a pessoa e a gente trabalha demais e a gente não tem tempo para se ver, enfim. Então eu vou resolver esse problema. E aí, ou então eu falo, não, o problema é que a pessoa se sente muito insegura comigo por causa do estilo de vida que eu levo, blá 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 blá, enfim. E aí eu pego e penso assim, bom, então eu vou mudar o meu estilo de vida para resolver essa questão do relacionamento, né? E, e aí que o problema continua, o relacionamento continua não funcionando. Ou é muito interessante isso, porque quando, por exemplo, eu mudo meu estilo de vida a fim de me adequar àquilo que a pessoa, né, sei lá, que a pessoa acha que é a fonte de insegurança dela, e aí eu mudo meu estilo de vida, começo a me comportar de uma maneira diferente. E, no entanto, aí acontecem outros problemas, né? Que um problema pode ser da pessoa continuar insegura, porque ela vai descobrir com o tempo que a fonte da insegurança dela não tem nada a ver com o meu comportamento. Ou pode acontecer também, né, de, por exemplo, eu vou mudar o meu comportamento para me adequar à demanda daquela pessoa para solucionar um problema que eu não tenho como solucionar e eu vou acabar me sentindo presa, eu vou acabar me sentindo hipócrita por fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Isso, assim, no longo termo, a longo prazo, não vai funcionar, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, assim, de que sempre tem, ai, nossa, agora é mais essa. Ai, meu Deus, não, agora que eu resolvi tal coisa, apareceu mais outra coisa aqui na minha vida, né? Então, essa sensação de que a gente tem sempre muitos problemas a serem resolvidos. E eu vou contar um segredinho, assim, pra você, né? Não dá para resolver todos os problemas da vida. Aliás, não dá para resolver nenhum problema, porque a gente a vida, né, a manifestação aqui do Sansara, tudo que a gente vive aqui no nosso dia a dia, tudo que a gente vive nesse nosso mundo dual é um problema. Então, o problema não é o que está se manifestando, as circunstâncias do que está acontecendo, né, lá fora, mas o problema é a maneira como a nossa mente funciona. A gente não percebe que o surgimento desses problemas, dessas questões, é algo coemergente com a nossa mente. A gente não percebe que a gente está co-criando tudo isso o tempo inteiro. Então, não tem como eu consertar o mundo lá fora enquanto a minha mente tiver focada nesse lugar. Então, como eu disse, né, a gente começa a contar a história da nossa vida como se essa nossa vida fosse um drama. Então, a gente começa a contar aquilo que a gente identifica como problema da nossa vida e a gente fala, pá, essa é a minha vida. Então, você já percebeu, né, quando as pessoas saem de férias, falam, e aí, né, a pessoa volta, aí você fala assim, e aí, como é que foram suas férias? Você curtiu, tal? Ai, nossa, foi ótimo, não, mas, meu, você não sabe, perderam a minha mala, a companhia aérea perdeu a minha mala. Ah, nossa, chegou lá, meu perfume tinha estourado. Nossa, sujou minha mala inteira. Meu, você não sabe que a gente foi assaltado ali no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente foca o tempo inteiro nessa coisa do drama, né? A gente foca o tempo inteiro nisso que tá faltando. Porque como a gente anda o tempo inteiro inconsciente na nossa vida, a gente não tem consciência de tudo aquilo que ocupa a nossa mente, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos,
a gente tem uma sensação constante de desconforto, né? A gente está o tempo inteiro desconfortável. E aí a gente faz o quê, né? Como a gente não sabe buscar essa resposta dentro da nossa própria mente, a gente vai buscar essa resposta lá fora, então a gente projeta lá fora. Então a gente está o tempo inteiro olhando para fora, tentando buscar a causa do nosso desconforto, né? E esse vídeo aqui eu queria fazer para que a gente prestasse atenção exatamente nisso, assim. É como se a gente se colocasse na função de secar gelo, sabe assim? Ah, eu vou secar esse gelo aqui até ele ficar bem sequinho. Ou seja, é uma tarefa sem fim, né? É como a gente vai lá quando a gente é criança, que vai, né, na praia e faz aquele buraquinho e aí a gente começa a encher de água e a água sempre esvazia, aí a gente enche mais de água e a água sempre esvazia, ou seja, a gente cria uma função pra gente na nossa vida que é de resolver todas essas questões, todos os problemas que aparecem. E veja bem, o que eu tô querendo dizer com isso não é que a gente vai deixar de responder às situações, às circunstâncias que aparecem na nossa vida, a gente vai deixar de lidar com essas questões e resolver esses problemas na forma. O que eu tô querendo dizer com isso é que a gente tem a sensação de que quando a gente resolver esse problema, que aí sim, finalmente eu vou ser feliz, eu vou ter paz da mente, eu vou poder sentar para fazer a minha meditação, eu vou poder me tornar uma praticante, né? Porque a gente tem muita sensação de que assim, ah, não, pro Buda era fácil, né? Porque o Buda simplesmente abandonou tudo, ele não tinha responsabilidade, não tinha, né? Não tinha esposa, não tinha conta para pagar, ele simplesmente saiu de casa e foi lá viver a vida e tal. Ou então os monges, né, que vivem nos monastérios, eles sim podem praticar e meditar. A gente tem a sensação de que olhar para nossa mente é algo que a gente não tem tempo, né? E a gente está o tempo inteiro olhando para fora, tentando organizar as coisas lá fora para que a nossa vida funcione, talvez até para conseguir esse tempo, dedicar esse tempo para olhar para o conteúdo da nossa mente, mas a gente não percebe que o caminho é justamente o contrário, que quanto mais momentos de silêncio eu inserir na minha vida, e quando eu falo momentos de silêncio, não precisa necessariamente, né, ser a prática da meditação formal, ou seja, sentar no lugar e ficar lá de olho fechado. A gente pode silenciar a mente durante o dia mesmo, né? Enquanto a gente está fazendo alguma coisa, de repente parar alguns segundos antes de tomar a atitude que eu normalmente tomaria, para eu entrar em contato com aquilo que é o fogo que queima, como se fosse assim, o fogo que movimenta o meu, como é que eu posso dizer, o meu motor ali a vapor, que eu não estou nem percebendo, então eu vou agindo na vida de acordo com as minhas emoções, de acordo com os meus pensamentos, sem saber o que está aqui nos meus pensamentos, eu continuo agindo de maneira inconsciente e gerando mais sofrimento para mim mesmo e para os seres que me rodeiam, né? Então eu queria deixar esse vídeo como uma reflexão mesmo de que maneira a gente está abordando a vida, né? Se a gente está sendo ali apagando incêndios o tempo inteiro sem perceber qual é a causa de todos eles e sem perceber que eles nunca vão ser resolvidos totalmente. Era isso que eu queria trazer como reflexão para o vídeo de hoje. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!